vez que a gente está unindo as facilidades da pandemia, né? Está unindo os nossos dois cursos, nesse momento aqui, nessa semana introdutória do semestre, com muito carinho, com muita honra, abrindo com esse grande mestre que o Tony vai fazer a apresentação depois, mas é uma honra, tanta bondade e carinho que o professor mestre Dilmar tem conosco, e vocês vão perceber por quê de a gente estar eufórico com a presença dele. O professor Dilmar é o grande mestre dos grandes mestres que nós temos no Brasil hoje, que falam da educação física. Todos foram alunos do Dilmar, então é uma honra incrível poder ouvi-lo nessa noite. Então, o Tony vai fazer a abertura, só queria deixar registrado do meu orgulho de poder juntar os nossos alunos de São Gabriel junto com os nossos alunos da Alegrete. Que seja o início de uma nova caminhada e juntos, e que nós possamos, ao longo dessa semana e ao longo dos semestres que virão pela frente, maior integração em busca de um conhecimento mais qualificado. E nada melhor do que nós começarmos com o pé direito hoje. Então, quero agradecer ao professor Alexandre, professor Adriano, professor Tony, do campus de São Gabriel, e agradecer também, neste momento, a Michele, representando todos os professores da Alegrete. Os outros vão entrar no decorrer do tempo, que também estão saindo seus compromissos. E agradecer a galera da Educação Física. Muito obrigado por estarem aqui. Vai ser uma noite memorável. Tony, passo para ti, para te fazer as honras da casa com o nosso querido amigo, mestre Dilmar. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, aos professores, ao nosso convidado especial, o professor mestre Dilmar Guedes, também aos nossos acadêmicos que estão conosco. E eu vou passar aqui um breve currículo do nosso convidado especial desta noite, porque eu tive que resumir alguns pontos, tá, pessoal? Então, o professor mestre Dilmar Guedes vai conversar hoje conosco sobre o papel da educação física no atual cenário e as perspectivas do futuro. Ele é docente da FEFES, Unimes, docente da FESP, Unisanta, membro da ABT, JOB, Instituto Olímpico Brasileiro, COB, membro da Cefit, São Paulo, membro da EPIMOV, Unifesp, diretor científico do Centro de Treinamento DKG, Santos, São Paulo, palestrante de diversos temas, é um palestrante internacional, tá, que fala sobre diversos temas relacionados à atividade física e outros temas. Ele tem hoje disponível no seu Instagram o curso de musculação feminina e biomecânica aplicada no treinamento de força, um curso de obesidade, crianças, idosos e exercício físico, e um curso de fisiologia, controle de carga e metodologias avançadas de treinamento de força. Já convido, na sequência, o nosso colega Alexandre Barros para fazer a recepção do nosso convidado especial. Meu querido, é um prazer enorme estar contigo novamente. Tu sabe que tu é, como o Rodrigo falou, tu é inspiração de vários colegas e desse próprio que está te falando aqui. Tem uma inspiração muito grande no início da minha caminhada como professor de educação física. Foste um cara que me citou em alguns setores, em alguns pontos, nos cursos que a gente fazia contigo em Capão, Tramandaí, né? E isso me trouxe, né, ou me traz a percorrer o caminho da educação física com muita seriedade, com muito êxito e com muita responsabilidade, que é o que a gente quer e é o que tu realmente passava para nós nessas questões que a gente conversava nos cursos. Então, fica bem à vontade, a universidade é uma extensão da tua universidade e é uma extensão da tua casa também. Tá? Um abração para ti. Obrigado, Alexandre, obrigado, pessoal. É muito legal, né, eu estar revendo vocês, como foi dito, seria bem melhor ao vivo e a cores, né? Eu lembro de excelentes momentos que nós passamos aí. Já fazem o quê? Não me lembro, alguns anos já. Mas estou até sentindo falta de... Quanto tempo faz isso? 3 anos. Já sei até que era mais, sabia? Estou sentindo falta aí desse retorno aí. Quando possível, eu estou voltando aí. Eu sou meio que freguês do Rio Grande do Sul, né? Eu, há muitos anos, transito por aí, como foi falado, Capão da Canoa, Tramandaí, Porto Alegre,
essa outra, a região daqui de Alegrete, onde aí tive com vocês, São Gabriel e... Nossa, então eu costumo andar aí bastante pelo Rio Grande do Sul e por isso eu tenho uma quantidade muito grande de amigos aí, né? Trocando ideias não só da nossa profissão, mas ideias do dia a dia, do rock and roll, por exemplo, aí, e etc. Então, para mim é um prazer realmente estar aí com vocês de novo, apesar de online, e conversando sobre a nossa profissão, sobre a experiência que eu tenho na área, né? Uma longa caminhada aí. Então, acho que a gente pode conversar alguma coisinha para colocar o pessoal que está chegando, o aluno da graduação, a respeito da profissão e, acredito eu, incentivar. Eu costumo dizer que se você gosta da educação física, com certeza você escolheu a profissão certa, né? A primeira coisa é que a gente tenha êxito na nossa profissão é gostar do que faz, né? O resto a gente vai adquirindo e a partir do momento que a gente vai se destacando com um trabalho bom, bem feito, as coisas dão certo. Isso em qualquer profissão, né? O importante, principalmente, é gostar do que faz. O resto é consequência, né? Então, eu vou conversar com vocês, uma fala não muito extensa, e depois também a gente tem tempo para trocar ideia, bater papo, fazer pergunta ou qualquer colocação. Porque, como eu disse, né, eu tenho um tempo até que bom para a gente conversar aí, a gente tem hora e pouco para bater papo. Tá legal? Então, se for do interesse da galera, eu estou aí disponível, até umas 20 para as 9, aí não tem problema não, tá? Pelo que eu entendi, eu preparei um material e quem disponibiliza o material na tela é o Tony. É isso, Tony? Então, a gente pode aí disponibilizar e a gente vai conversando e vendo aí esse material, né? Eu sei que eu só vejo o material, né, no Google Meet, eu não vejo a cara da galera, a tela da galera, mas vocês veem a minha, né? Então, nós estamos aqui, firmes e fortes. Tá lá? Ó, então, a informação que eu tinha do Google Meet, que eu não via a galera, é mentira, eu estou vendo todo mundo. Então, melhor ainda, estou vendo a cara de todo mundo aí. Né? É o Tony que está fazendo a apresentação, se fosse o senhor, não. Ah, entendi. Aí sim. Então, quem não está vendo ninguém é o Tony. Isso. Então, tá bom. Legal, gente. Então, como foi apresentado aí, né, algumas coisas que eu já fiz ao longo desse tempo na educação física, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu me formei em 1986. Eu estou completando agora, 2021, 35 anos de formação em educação física, né? Então, nesses 35 anos, eu já vi aí a educação física mudar, evoluir. Costumo dizer que é uma evolução muito grande nesses 35 anos de educação física. Para que vocês tenham só uma noção hoje, né, resumindo como foi apresentado, hoje eu sou professor da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, que vocês veem ali no slide. Eu estou dentro dessa universidade ministrando aula só há 30 anos, faz muito tempo. Eu sou docente também da Universidade de Santa Cecília, a FEFESP, Faculdade de Educação Física, da Universidade de Santa Cecília, onde também eu estou ali há 21 anos, que é o tempo que a universidade existe, que o curso de Educação Física da universidade existe. Então, eu estou desde a primeira turma. Eu sou membro e um dos fundadores do CEFIT, que é o Centro de Estudos em Fisiologia e Treinamento, em São Paulo, onde existem vários cursos de pós-graduação, extensão, atualização, presenciais e online. Atualmente também venho colaborando, faço parte, sou membro do EPIMOV, que é o Laboratório de Epidemiologia do Movimento Humano da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, no campus aqui de Santos. E essa ABT, né, que o Alexandre, né, apresentou, o Adriano, mas a ABT é a Academia Brasileira de Treinadores, vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro, onde existe, então, ali uma parceria de professores acadêmicos de universidades que ministram aulas para treinadores dos atletas olímpicos das seleções do Brasil.
Então, é uma entidade vinculada ao COB, né? Ali no centro vocês têm o DKG, que é o centro de treinamento, que é o meu centro de treinamento. Meu DKG é Dilmari Kron Guedes, Kron, que é o meu filho, que vocês sabem também que é professor de educação física, está acabando o mestrado agora, e vem trabalhando com treinamento, inclusive de atletas de alto rendimento. E o Cefit Lab é o laboratório de alto rendimento, que faz parte do Cefit, onde a gente faz pesquisas, principalmente pesquisas com atletas de rendimento. É o que eu venho fazendo atualmente, né? Trabalhando dentro dessas instituições aí, colaborando com a turma dentro dessas instituições. Toninho, dá um toquezinho para mim. Então, a convite dos meus amigos, dos professores, fico muito honrado, né, de estar abrindo aí esse semestre letivo, batendo um papo com a turma aí, sobre perspectivas atuais e futuras para o profissional de educação física e para essa história das academias, que é uma área onde abrange grande quantidade de professores que estão se formando no mercado. Tendências baseadas em evidências. Então, como foi, eu gosto sempre de fazer o ontem, hoje e o amanhã. Então, para vocês compreenderem, vocês estão entrando agora no mercado, o que eu disse dessa evolução da educação física, né? Vai lá, Tony. Então, olha só o ontem, né? Olha como era o mundo antigamente. Eu, por exemplo, eu peguei aquele tipo de telefone ali, onde ficava em cima da mesa da sala, ou da prateleira da cozinha, e telefone era como imóvel. A galera não deve acreditar, né? Então olha, eu tenho 4 telefones para alugar. Tinha empresas que viviam disso, vendiam do aluguel de telefone. Telefone não era para qualquer um. Telefone era luxo, era artigo de luxo, e era esse telefone. Os carros eram esses. Um carro que atingia 70 por hora era uma máquina de velocidade. As viagens eram feitas dessa forma, a pé, a cavalo. Eu sempre brinco que vocês, quando estudaram história, provavelmente uma hora vocês ouviram falar da Guerra dos 100 Anos, né? Caramba, essa guerra durou 100 anos? Durou 100 anos. Mas aproximadamente 99 anos ou mais é para um chegar perto do outro. Porque os caras vinham andando, os exércitos vinham andando. Então era muito demorada a chegada, por isso que a guerra durou tanto. E olha só, ali de embaixo, na direita, uma academia. Ali era uma academia de luxo na ocasião. Olha só, a academia de luxo da ocasião. Então isso era ontem. Era a educação física de ontem. A mesma coisa. Muda lá, Tony, eu já ia mudando aqui. Olha só hoje. Hoje, o telefone é brincadeira, o telefone é um computador. Ele faz tudo ou mais do que um computador. Todo mundo tem telefone. Né? É algo que não é mais algo de luxo, apesar de altíssima tecnologia, mas é acessível a todos. As viagens não são mais feitas com aquele carro que nós vimos anteriormente. As viagens encurtaram, porque as máquinas são quase que, automóveis são quase aviões. Então a evolução é muito grande. Olha só a guerra hoje em dia. Quanto tempo duraria uma guerra? 100 segundos, aproximadamente. Um aperta o botão daqui, o outro aperta o botão de lá e acabou a guerra. E aí surgiram as Mega Blaster Faster Academias. Hoje as academias são altíssima tecnologia. Você tem equipamentos aí que você nem acredita que são capazes de realizar o que eles realizam. Então é normal essa evolução. Troca lá, Tony. Obrigado. A educação física, então, também. Ela tem que evoluir. Eu me formei em 1986, na FEFES, a Faculdade de Educação Física de Santos, onde hoje eu estou há 30 anos dando aula. E, na realidade, nós na época hoje nós somos profissionais de educação física, o nome até mudou por causa disso. Na época nós formávamos em professores de educação física. O curso era um curso de 3 anos e licenciatura plena.
Nós, na realidade, na ocasião, nós nos formávamos em ou professor de educação física para a escola, ou professor de educação física para o esporte, sendo que para o esporte não havia nem necessidade da formação acadêmica. O treinador, o preparador físico podia ser um ex-atleta, podia ser um curioso que tinha conhecimento prático. Então, esse era o professor de educação física escolar. Volta um pouquinho, Tony. O professor de educação física que lidava com o esporte e com os atletas. E como era essa educação física, a educação física acadêmica, o tempo de universidade que eu vivi? Nós éramos professores, profissionais que ministravam os fundamentos do esporte. Então, o que a gente tinha na Faculdade de Educação Física como carga horária principal? Fundamentos do basquete, fundamentos do vôlei, fundamentos do handebol, fundamentos do futebol, fundamentos da natação, fundamentos do atletismo e algumas poucas horas de anatomia e uma pouquíssima carga horária de fisiologia, além das ginásticas escolares. Era esse o curso. Então, éramos, professores de educação física extremamente práticos, sem saber o porquê das coisas. Por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem. Então, a carga horária de disciplinas que hoje sabemos que são fundamentais, como fisiologia do exercício, biomecânica do esporte, bioquímica do esporte, anatomia funcional, eram cargas horárias, às vezes, algumas faculdades nem tinham essas cargas horárias. Mas quando tinham, eram cargas horárias mínimas. Porque o trabalho era praticamente esse. Esporte, que nem obrigado era a ser professor, e escola. Vai lá, Tony, agora. Hoje, a nossa área de atuação se expandiu muito. A nossa área de atuação, vocês que estão se formando aí, vocês têm uma gama de especialidades, vocês têm uma gama de especializações onde atuar. Então, olha só hoje. Hoje nós continuamos com aquele profissional da educação física, treinador dos esportes. Hoje nós continuamos com o nosso professor de educação física escolar. Mas se abriu um horizonte muito grande. De início, o chamado horizonte do fitness. Quem foi o horizonte do fitness? Foi a abertura das academias em todas as cidades do país, que cresceram muito. A quantidade de academias que existe no Brasil, se não me engano, só perde para os Estados Unidos. O único país que tem mais academias de exercícios físicos do que o Brasil é os Estados Unidos. Então, abriu muito, se expandiu muito esse leque de atuação. Então, olha, vocês, atualmente, que têm sorte, vocês podem pensar em atuar na escola, vocês podem pensar em atuar no esporte, vocês podem pensar agora em atuar na área do fitness, nas academias. E aí uma coisa interessante, um mercado que vem crescendo muito, e tenho certeza que é desejo de muitos aí que estão na graduação e pretendem se graduar, é o treinamento personalizado, o personal training. Por que o treinamento personalizado cresceu e veio para ficar? Porque ele é baseado em fundamentos. É o que eu disse, ele é fundamentado em evidências, em ciência. Um princípio básico do treinamento esportivo é a individualidade biológica. Seres humanos podem ser muito parecidos, mas não são iguais. Então, as respostas, os ajustes aos estímulos do exercício físico também tendem a ser diferentes. Então, quanto mais customizado, quanto mais individualizado for o treinamento, maiores são as chances de segurança e eficiência. E a população hoje é informada sobre isso. Então, aqueles que podem não se importam de pagar um pouco mais, ou às vezes até muito mais, para terem esse treinamento customizado, personalizado. O que é excelente para nós, profissionais, sermos reconhecidos e bem remunerados. Hoje em dia também,
um outro campo que se abriu é a ginástica laboral. Se percebeu que muitas vezes os afastamentos das profissões, o profissional andou faltando, ficou doente, comprometeu o andamento da empresa por falta de exercícios físicos, por sedentarismo. E aí as empresas hoje entendem, pelo menos deveriam, isso também é serviço nosso, explicar para as empresas que o exercício físico regular não precisa ser horas, não precisa ser diário, mas essa tal ginástica laboral, que é o exercício físico no trabalho, vai diminuir as ausências, os atestados, e aí a gente tem mais um campo de atuação que vem crescendo muito. Eu conheço vários profissionais que foram meus alunos, que hoje trabalham com ginástica laboral, sabe como? Com empresas. Não são só ele trabalhando, eles têm uma empresa com meia dúzia ou dezenas de profissionais e fornecem o serviço de exercício físico laboral para as empresas. Então, eles abriram uma empresa de ginástica laboral que vem se dando muito bem, gente. É a realidade atual. E daí para frente, a tendência é só aumentar essas características. E aí, a gente ainda abriu um outro leque de opções a partir do momento que o exercício físico foi considerado fundamental para o fator saúde e qualidade de vida. Então, hoje, nós somos da área, somos profissionais da área de saúde, como os médicos, como os nutricionistas, como os enfermeiros. Então, abriu mais um leque de opção, tratar da população no aspecto saúde e qualidade de vida. A partir desse momento, a gente tem uma população de idosos, a gente tem uma população de portadores de doenças, patologias crônico-degenerativas, por exemplo. A gente tem uma população de pessoas que então eram sedentárias e passaram a procurar a academia para a qualidade de vida, porque até então esse serviço de fitness era voltado para a estética. Então a pessoa falava, não, eu vou só na academia para ficar fortão, não é o meu objetivo, eu sou idoso, eu quero melhorar minha qualidade de vida subindo, descendo, carregando. Então não é um ambiente para mim. Hoje, eles percebem que sim, que é um ambiente para eles. Então olha como cresce, como é abrangente o mercado que vocês estão entrando da educação física. Mas se formam por ano muitos professores. Pessoal, se formam por ano muitos professores, se formam por ano muitos médicos, se formam por ano muitos advogados. Agora, aqueles que estiverem melhor preparados, não tem problema, vão se destacar e vão arrumar um lugar ao sol, sim, sempre. Se Deus quiser, se você se dedica, você vai ser um profissional reconhecido. Eu costumo dizer uma coisa, né? Como eu tenho lá o centro de treinamento, às vezes eu recebo currículos, eu estou precisando de alguém, aí eu chamo esse alguém para conversar. Eu acho interessante, olha só, então ele está lá para fazer estágio. É engraçado quando ele, potencial estagiário, chega perguntando quanto ganha. Eu já descarto, não me leva a mal, eu já descarto, porque a primeira pergunta não deveria, é estagiário, é para aprender. A primeira pergunta deveria ser, o que tenho que fazer? O que vou aprender? O quanto ganho é a segunda pergunta, se conversa depois. E aí, aquele cara que fala para mim, pô, professor, mas o profissional da educação física, ele ganha mal. Ele não ganha mal. Ele não ganha mal. É que o começo é difícil, mas é difícil em qualquer profissão. Sabe por quê? Eu digo que é o seguinte, quando você acabou de sair da faculdade, você acabou a graduação, você é um profissional de educação física. Artigo indefinido. E esse na lei da oferta e da procura, ele ainda está na fase da procura. Agora, se você vai se especializando, vai se empenhando na profissão, vai chegar um momento que você vai deixar de ser você vai ser o profissional João de educação física, artigo definido. E quando isso acontecer, a lei da oferta e da procura vai inverter. Você não vai procurar mais, vão te procurar. E aí, quando forem te procurar, as coisas mudam. Provavelmente, uma meia dúzia vai te procurar e você vai aceitar a melhor proposta. O que não dá é para começar como chefe.
Mas isso não dá em nenhuma profissão, a não ser que você seja filho do dono. Então, também isso é muito importante. Educação física é uma carreira promissora para aqueles que desejam educação física. Por isso que eu falei no começo. Se vocês estão fazendo o que vocês gostam, tenho certeza que vocês vão se dar bem. Porque quando a gente faz o que gosta, não é nem trabalho, é lazer. Quando eu estou lendo algo, um artigo, um livro, escrevendo um artigo, um livro sobre treinamento esportivo, sobre treinamento de força, sobre fisiologia do exercício, sobre biomecânica do esporte, que são as áreas que eu atuo, eu não considero que eu estou trabalhando, eu considero que eu estou me divertindo. É como se eu estivesse assistindo um filme de surf ou lendo uma revista de surf. São coisas que eu gosto. Eu acho que estudar, eu nem considero isso estudar. Estudar, para mim, é que se você me mandar ler, olha, eu quero que você leia um livro de astrofísica. Puta, eu vou ter que estudar. É meio complicado, é meio chato. Eu vou ler 10 páginas por dia. Mas se tu me der um livro de treinamento de força para ler, se tu me der o livro de manhã, talvez à noite eu já diga, já acabei de ler. Porque eu me empolgo. É que nem série do Netflix. Não estamos falando de atualidade, é igual série do Netflix. Legal, troca aí, Tony. Então, quando se abriu aí essa área das academias, treinamento personalizado, dos estúdios e etc., a gente chamou isso de fitness, né? Durante muito tempo, essa área é chamada da área do fitness, da educação física. Mas fitness é uma relação do exercício, como eu disse, com aspecto só de estética. Aí perceberam que o exercício é muito mais do que isso. Por isso, hoje, quando a gente fala dessa área de trabalho do profissional de educação física, ao invés de se falar de fitness, hoje em dia é muito mais interessante chamar de, troca, Tony, para mim, wellness. Então, esse é um conceito mais recente, um conceito que tem talvez 10, 15 anos, porque é aquele conceito que diz, essa área das academias, dos estúdios, do personal training, que engloba grande parte do profissional que está saindo da graduação, ela não visa só a estética. Ela visa o bem-estar, ela visa a saúde, ela visa a qualidade de vida. Então o mercado ampliou. Não é mais pegar aquela menina bonitinha que quer ficar com glúteos grandes. Não é mais pegar aquele garotão que quer ir na praia com peitão, bíceps com bolinha e asinha. Não. É você pegar como teu cliente ou aluno, eu gosto mais de chamar de aluno, né? Professor chama de aluno, mas tudo bem, muita gente chama de cliente. Mas você vai pegar a criança, que hoje em dia cada vez brinca menos no dia a dia, então precisa ser estimulada a exercício para aprendizagem motora, coordenação, agilidade, força e etc. Esse é um público que você pode trabalhar. Você vai pegar, como eu disse, o idoso, que o Brasil é uma população idosa tremenda, está entre os países com maior população idosa, e o artista tem que ir aonde o povo está, não é isso? Então são essas as populações que a gente tem que pensar em trabalhar, a turma que está se formando. Não pensa só em pegar, olha, vou ser o craque da musculação, vou deixar a menina com uma bunda enorme e o garotão com um peitão. Não. Pô, se especializa no treinamento infantil, se especializa no treinamento de idosos, se especializa, hoje a população é obesa. A obesidade não é feia hoje, chamada de feia só pela estética, mas pela saúde. A gente tem visto aí com essa pandemia de Covid a relação estreita entre a célula de gordura e transportadora do vírus, do Covid. Então você vê que a obesidade acaba complicando até o quadro do Covid-19. Então, esse público, ele entendeu que o exercício físico vai ajudar muito no combate à obesidade, então ele está entrando na academia. A luta. Antigamente as pessoas usavam luta para se defender, né? As lutas marciais. Hoje em dia não. Quantos professores, amigos meus, que foram atletas de luta, boxe, muay thai, etc., abriram academias tipo chamadas de fit box, fit muay thai, ou seja, com os exercícios da luta, com os fundamentos da luta, mas para gasto energético, para treinamento de agilidade, coordenação, treinamento aeróbio. E hoje também nós somos reabilitadores, está na nossa lei. A lei que rege a educação física permite que nós, através do exercício, façamos reabilitação, correções posturais, reabilitação pós-traumas, assim como o fisioterapeuta. Não é roubar o lugar de outro profissional,
é trabalhar em conjunto com outro profissional. Eu acho que a gente tem muitas vezes também aquele ranço de não, isso ele não pode fazer porque o diploma... Hoje em dia, gente, eu acho que não pode fazer ou pode fazer. Nós temos direito de reabilitar e o profissional de fisioterapia também. O mais importante é se nós temos direito ou não, é se realmente nós sabemos ou não. Então não adianta você lá, personal trainer, tem sua camisa de personal trainer, e aí tem um cardíaco, tem um indivíduo que teve um determinado acidente, comprometeu determinado segmento, e aí ele te procura e você fala, não, é comigo mesmo. Vamos começar um programa. Primeiro de tudo, você tem que ver se você tem conhecimento, se você está apto a tratar desse aluno, porque ele é um aluno especial. Ele não está ali saudável, ele está ali para se tornar de novo saudável. Então, a primeira coisa não é se o seu diploma deixa ou não, é se você está apto ou não. E eu sempre digo o seguinte, quando você se especializa, o generalista, vamos dar o exemplo típico que a gente conhece da medicina, o clínico geral, é um profissional que sabe um pouquinho de tudo, mas não é especialista em nada, ganha menos. Agora, o especialista é o cara que sabe muito de um pouquinho, mas ganha mais, porque ele se especializou. Então, galera, procura se especializar. Não seja aquele chamado antibiótico de largo espectro. Sabe qual é o antibiótico de largo espectro que o médico fala? É aquele remédio que serve para tudo. Mas, na realidade, não melhora quase nada. Então, procure ser especialista. Eu, por exemplo, se vocês me pedirem para dar uma palestra de qualquer área da educação física escolar, eu não vou aceitar. Porque eu não me especializei nessa área. Eu não tenho conhecimento suficiente nessa área. Apesar de, eu sou o Dilmar, mas eu sou o Dilmar do treinamento, eu sou o Dilmar da fisiologia, do treinamento de força. Eu não sou o Dilmar da educação física escolar. Tem pessoas muito mais habilitadas, não sei, o João, o José. Então isso é muito importante também nos dias de hoje e no futuro. Quanto mais especialização, quanto mais expert você for no assunto, melhor. E não dá para ser expert em tudo. Geralmente você é expert em muito pouco. Mas aquele muito pouco, você é o cara. Tranquilo? Vai lá, Tony. Olha só. Isso aqui abriu uma porta pra gente, cara, maravilhoso. Já há uns 4, 5 anos, que no congresso do American College Sports Medicine, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, existem vários painéis, temas centrais, onde são apresentados lá resumos, artigos originais, etc., revisões. Já há uns 5 anos, um desses temas centrais é essa frase: exercício físico é remédio. Então, hoje em dia, os profissionais da área de saúde, todos, os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os enfermeiros, nós, profissionais de educação física, devemos entender que o exercício físico ele é prevenção de doença e ele é também cura e terapia para a doença. Então, nós temos aí uma responsabilidade tremenda, mas, ao mesmo tempo, abre-se para nós um leque absurdo. Porque o mundo moderno, vocês estão percebendo, facilita que as pessoas fiquem doentes. Depressão é doença, pô. Angústia é doença. Estresse causa doença. E tudo isso, vocês já devem estar cansados de saber, que é influenciado pela prática do exercício físico. O exercício físico ele não melhora só o corpo, ele melhora a mente. Então, o exercício físico sendo remédio, a nossa capacidade de trabalhar, os nossos espectros de atuação aumentaram ainda mais. Pessoal, acho que vocês estão percebendo, vocês, né, alunos, os professores sabem disso tanto quanto eu, mas vocês, alunos, estão percebendo que vocês não vão ficar na mão. Se vocês se empenharem na profissão de vocês, vocês vão ter sempre um campo de trabalho aberto. Olha quanta coisa que a gente já falou. A área do wellness, academia, estúdio, personal, a empresa, as populações especiais, por exemplo, idosos, institucionalizados. Chega numa dessas instituições de repouso, oferece o teu trabalho. Olha, eu poderia vir aqui 2, 3 vezes por semana durante 30 minutos
pegar a turma, porque, vamos ser sinceros, né? A maioria dos locais onde o velhinho fica institucionalizado, o velhinho parece planta. Eu falo isso. Coitado, fica com pena, o velhinho parece planta. Por quê? Porque ele acorda de manhã, botam ele para tomar café, aí ele toma café, colocam ele no jardim para pegar sol. Fotossíntese, né? Porque é planta. Então ele fica ali no jardim pegando sol até aproximadamente a hora do almoço. Aí na hora do almoço colocam ele para dentro para almoçar. Aí ele almoça e depois colocam ele para descansar o almoço. Aí ele descansa o almoço. Aí no final de tarde colocam ele para pegar aquele solzinho do final da tarde, fotossíntese. Aí ele vê uma novela à noite e vai dormir. Pô, isso é vida, gente. E ele paga caro. Ele paga caro, porque essas instituições não são baratas. Pô, já pensou a gente oferecer? Eu estou dando a ideia para vocês. Chegarem numa dessas instituições e falar, olha, poxa, eu tenho uma equipe, que nem no Laboral. Eu tenho uma equipe que eu poderia vir aqui, ou mandar meus professores aqui 2, 3, 4 vezes na semana, no meio da tarde, ou no meio da manhã, para que eles fizessem alguns exercícios, eles iam ter muito mais satisfação com a vida, eles iam ter mais força, mais alongamento, mais flexibilidade, mais mobilidade, isso ia aumentar a autoestima, isso ia gerar automotivação. Se você conversar, as pessoas acho que entendem, concordam comigo? E aí você estabelece teu preço. O mercado é muito grande, e essa frase foi maravilhosa. Vai lá, Tony. Agora, por que as coisas tiveram que evoluir? Essa aqui é a academia, ontem. Então, ontem você tinha uma academia bonita, mas uma academia compatível com a maioria das academias e um preço que valorizava o teu trabalho. Isso também é um detalhe. Hoje, vai lá, Tony, você tem academias que parecem a NASA, então parece que você se encontra na NASA, um mega espaço com tecnologia de ponta, oferecendo por um preço de R$50, R$60 uma mensalidade. Quer dizer, academia low cost. Pessoal, primeiro, aí é opinião minha, né? Minha, não tenho... Eu acho que está desvalorizando o nosso trabalho. Desvalorizando o nosso trabalho. Pô, imagina uma academia que custa R$60. Se o cara for 3 vezes por semana, se for todo dia, então é brincadeira, mas se ele for 3 vezes por semana, quanto sai o teu serviço? E ele fica 1 hora com você. Pô, é uma desvalorização do profissional tremenda. Enquanto uma consulta médica de 20 minutos é R$400, R$500. Pelo menos por aqui. Então já existe essa desvalorização, a minha forma de ver. E ainda, eu tenho uma academia exatamente há 33 anos que precisou mudar ao longo do tempo. Por quê? Porque a minha academia não tem o espaço dessa academia. Então eu não posso cobrar R$60. Porque eu não tenho número de alunos para ter um lucro cobrando R$60. Então o que aconteceu quando surgiram essas low cost? As academias de profissionais de educação física, que sempre lutaram pela academia, começaram a entrar em falência, gente. Se eu for manter esse modelo de negócio, porque a gente também tem que ter a gestão. Vocês, profissionais de educação física de agora e do futuro, vocês têm que conhecer gestão. Eu tive muita dificuldade nos últimos tempos por não conhecer gestão. Aí eu tive que aprender gestão. A academia não se paga. É por isso que então surgiram o quê? Os estúdios. De repente, vale muito mais a pena para vocês, que estão iniciando aí, e tem o sonho, vou abrir a minha academia. Hoje, quando o aluno, eu tenho muito aluno, né? Quando o meu aluno me fala, pô, professor, estou pensando em abrir uma academia. Primeira coisa que eu falo, gente, não é por nada, eu falo, você tem um prédio? Não, eu vou alugar. Eu já falo, pô, rapaz, pensa 2 vezes. Porque o aluguel te come. Quando você começa a ganhar, o proprietário aumenta o aluguel. Então, se você tem um espaço, não abre uma academia, não. Abre um estúdio, que é o que mais está vendendo atualmente. Hoje e amanhã, a tendência do espaço é o estúdio.
Sabe por quê? Você gasta muito menos. Você tem menos funcionários, menos colaboradores, você tem menos gasto de luz e água, você tem muito menos manutenção. E aí, você escolhe o público. Você trabalha com muito menos gente, mas com muito menos gente que pode pagar o teu valor, o teu preço, mais caro. Quando você vai fazer a conta no final do mês, o lucro líquido é maior. O bruto entrou muito menos, mas também saiu muito, muito, muito menos. Você lucra mais e tem mais qualidade de vida, porque não te toma tanto tempo. Hoje eu tenho o Centro de Treinamento, o DKG, que continua sendo um espaço relativamente grande, mas é hora marcada, um número Y de alunos por horário, e eu só abro quando tem aluno. Não precisa, como uma academia, abrir às 6 e fechar meia-noite, e tu só vai ver tua esposa dar um beijo no teu filho na hora de dormir. Eu hoje não. Se não tem aluno naquele horário, eu estou fechado. Como eu disse, hoje à tarde eu estava na praia, surfando, porque eu tinha um horário sem alunos. Então é outra área muito legal para vocês, esse treinamento, não vou chamar de personalizado, porque personalizado é 1 para 1, mas é um treinamento em grupos. E no meu modelo de trabalho lá no CT, eu tenho horários diferentes. Então eu tenho um horário que é para alunos que buscam, eu tenho 4 modelos de trabalho. Um dos modelos é hipertrofia e emagrecimento. Então, naquele horário, eu só tenho alunos que querem esse objetivo. Eu tenho um horário que é performance esportiva. Então, naquele horário, só treinam atletas. Atletas mesmo, competidores. Eu tenho atleta de surf, eu tenho atleta de boxe, eu tenho atleta de jiu-jitsu, eu tenho atleta de maratona. Então, só atleta naquele horário. O outro horário é o horário da reabilitação. Então, é aquele cara que está pós-trauma, pós-lesão, ou desvios posturais. E eu tenho um último horário que é aquela turma do condicionamento físico e saúde, que não é nem estética, mas também não está machucado e também não é atleta. Quer ter saúde e qualidade de vida. Isso ajuda muito, você individualiza o trabalho, você tem mais tempo para você. E, além disso, sincero, nesses 35 anos de trabalho, personal, academia, estúdio, é visual? É visual. Às vezes, até se você é bonitinho, se você é legalzinho, você traz o aluno, o nome disso é adesão. Mas o que traz aderência, que é permanência, é resultado. Se ele não perceber resultado, ele vai embora. Você pode continuar sendo bonitinho e legalzinho, e a tua academia é cheia de luzinha. Isso é só adesão. Aderência é resultado. Tranquilo? E aí, hoje na praia, eu não sei na região de vocês, parques, a gente tem ainda opção, se eu quero começar, eu sou empreendedor, eu quero começar um trabalho com exercício físico, poxa, mas eu não tenho capital para abrir um espaço, comprar aparelhos. Hoje em dia, as assessorias, as consultorias ao ar livre estão crescendo muito, gente. E esse é um tipo daquelas startups, é muito rápido de acontecer, é barato para você abrir. Hoje em Santos, isso aqui é uma foto de Santos, da praia. Chega de manhã cedo e no final da tarde, você vê várias dessas barraquinhas de assessoria. E aí os indivíduos fazem exercício físico na praia, tem treinamento para corrida. Então, olha, outro campo para você trabalhar. Se você não quer abrir espaço, arcar com aluguel, luz, água, é outra oportunidade. Aqui não tem praia, mas tem um parque, não tem praia, mas tem um bosque. Isso não falta. Tranquilo? Vai lá, Tony. Trocou? Troca lá para mim, Tony. Boa. Já trocou. Ontem, olha só. Então, as opções que a gente tinha num estúdio, numa academia. Né? As opções. Ou era musculação, ou era ginástica, ou era alguma luta. É a opção que a gente tinha para escolher e trabalhar. Olha hoje. Vai lá, Tony. Olha hoje. Então, foi aí que, o passar do tempo, foram surgindo muitas tendências. Então, você pode ser um profissional dentro do ambiente do wellness, do fitness, instrutor de luta. Como eu disse, luta hoje não é só para ser lutador.
é para praticar exercícios, para aumentar o gasto energético. Você tem a musculação, que é tradicional. Você tem uma série de metodologias que trabalham com flexibilidade. Você tem as aulas de bike indoor. Você tem aí tem se chamado de condicionamento físico extremo, o cross-training, o crossfit. Você tem ali o pilates. Você tem as aulas de ginástica. Então, até nesse ambiente, cresceu muito a atuação do profissional. Não tem porque, eu não consigo ver por que ficar batendo cabeça. O grande problema, às vezes, do aluno da graduação é que ele sai querendo, formou 200, 180 querem fazer a mesma coisa. Você é professor de musculação, ou você é professor de crossfit. Meu amigo, vou dar uma ideia para vocês. Olha a gama de tendências e vai crescer no futuro, novas metodologias, porque hoje a gente tem o marketing esportivo, e o marketing é muito forte, graças às tecnologias, telefone, etc. A gente aprende e desenvolve e transmite com facilidade. Então, vai peneirando, vai garimpando essas novas tendências, onde ainda não tem uma quantidade muito grande de profissionais. Eu me lembro agora, dando um exemplo, né, muito interessante, do surf, né? Aqui em Santos tem uma lenda do surf nacional, que é o Picuruta Salazar. Picuruta Salazar é um dos maiores surfistas da história do surf brasileiro. Aí o filho dele, o Leco Salazar, teoricamente, filho de peixe, peixinho tem que ser. Só que o Leco Salazar começou a competir no surf e não ganhava nada. E aí começaram a pensar, tá bem, ele não é um picuruta, não vai ganhar nada. Cara, o Leco deu uma sacada, ele fez algo tão interessante. Estava começando o stand-up nas ondas, né? O surf com stand-up. Estava começando no mundo. Sabe o que ele fez? Ele falou, quer saber? Não vou mais ser surfista de prancha, não. Vou ser surfista de stand-up. Bicampeão mundial. Por quê? Porque ele foi explorar um espaço novo. Muito mais fácil da gente se fixar. Muito menos concorrência. Entenderam a relação que eu fiz? Se ele fosse ficar no surf, ele ia ser mais um. Agora, quando ele chegou num negócio novo, stand-up, surf, ele é bicampeão mundial. Então, quando as coisas estão começando, é um tremendo espaço para você se dedicar. Parem para pensar. Não vai todo mundo para o mesmo lado, senão vai bater cabeça mesmo. Vai lá, Tony. E aí, como eu disse no início, para que você seja aquele que o tempo passe e você se torne você não pode seguir aquela linha do profissional, do professor de educação física de antes da minha formação, que eu me formei como um técnico para ensinar handebol, basquete, futebol, vôlei, exercícios ginásticos e fundamentos da natação. Senão você vai ser meu amigo. Porque o futuro é esse. Hoje, a evolução da educação física hoje é laboratório de pesquisa, a educação física hoje é fisiologia, biomecânica, anatomia, biologia molecular. Você tem que trabalhar muito para se tornar um profissional reconhecido. Se você for ficar só naquele prático, técnico, você não vai muito longe. Vai lá. Então, baseado em tudo que a gente conversou, a tendência de hoje e do futuro é essa. Especialização, mestrado, doutorado, MBA em outras áreas que não a do exercício físico, como eu falei, gestão, marketing pessoal. É fundamental, cara. Você gerir uma empresa não é fácil. Eu acho que eu errei durante 25 anos. Nos últimos 5, 6 é que eu melhorei. E nós não fomos preparados para isso. Então, a gente tem que buscar MBAs, por exemplo. Se especializar, olha, eu quero trabalhar com fisiologia do exercício, eu vou fazer uma especialização na fisiologia do exercício. Eu quero trabalhar com treinamento, eu vou fazer uma especialização em treinamento. E não parar na graduação. Graduação é o começo, é o primeiro step, é o primeiro passo. E se você pensa na área acadêmica, que ainda também, olha, outra área que você pode trabalhar, que é a área acadêmica. A universidade. A universidade hoje tem 2 opções. Nem sei, não vou discutir agora se é bom ou é ruim, mas você tem o ensino presencial e o ensino EAD, precisando de profissionais acadêmicos. Só que o profissional acadêmico precisa de progressão de conhecimento, titulação e etc. A área do treinamento personalizado, tendência, veio para ficar.
Por quê? Porque existe fundamento mostrando que o treinamento mais individualizado é mais eficiente. As pessoas que puderem vão te pagar e vão te pagar melhor. Avaliação para prescrição. Cara, eu não consigo ver você fazer a prescrição de um exercício, seja para o atleta, seja para o frequentador lá do wellness, seja para o aluno da escola, sem que você faça avaliação. E hoje em dia existem programas muito fáceis e rápidos de avaliação física. Eu não consigo ver os caras montando programas de treinamento para qualquer objetivo, sem pelo menos ver, você mediu, você avaliou, você fez pelo menos um teste funcional, um salto horizontal, um salto vertical, para avaliar a altura do salto, calcular a potência, e depois recalcular para controle da carga. Essa é a tendência do futuro. Tudo muito mais especializado. Muito menos generalismo e muito mais especialização. Vai lá, Tony. Agora, a gente precisa diferenciar o que é moda e o que é tendência. Do lado esquerdo é moda. E do lado direito é tendência. Aquelas roupas do lado esquerdo foram modas. O que é uma moda? Foi o que se usava numa época. Depois sumiu. Nunca mais se ouviu falar. O jeans é uma tendência. O jeans é uma tendência, que a partir do momento que surgiu, todo mundo usa jeans e vai usar no futuro também. Agora, o que vai diferenciar a moda de tendência? A moda é aquilo que aparece, mas não consegue ser bem fundamentado. Não se tem uma explicação. Não se diz, olha, usa-se bastante porque é confortável, usa-se bastante porque é duradouro. Não se tem fundamento teórico. É uma coisa que apareceu, não foi fundamentado, foi embora, desapareceu. Agora, tendência não. Tendência é tudo aquilo que apareceu, foi muito bem explicado, foi pesquisado e se chegou à conclusão, olha, isso funciona assim e vai continuar funcionando. Isso é tendência. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Não é menosprezando nem nada, mas, por exemplo, a rapaziada da graduação é jovem, né? Ginástica aeróbica. Meu amigo, nós aqui, mais da antiga, ginástica aeróbica nos anos... Da antiga, sim, né? Mas a ginástica aeróbica nos anos 80 era um clímax. Você ia num congresso, aí tinha uma aula de ginástica aeróbica, ela tinha que ser feita num ginásio, porque tinha no mínimo 500 alunos. Aí tinha temos um grande representante aqui, Dilmar. Depois eu te mostro umas fotos do professor Alexandre com polaina, tá? É o Alexandre, esse é? É, o Alexandre dava polaina. Então, aí veio o campeonato mundial de ginástica aeróbica. Os brasileiros eram destaques, campeões mundiais de ginástica aeróbica. Então era um boom. Falaram, nossa, isso vai arrebentar, é o futuro da educação física, ginástica aeróbica. Hoje em dia, meninada que está se formando aí, a maioria não sabe nem o que é ginástica aeróbica. Nunca ouviu falar de um campeonato mundial de ginástica aeróbica. Por quê? Eu vou descrever o campeonato mundial de ginástica aeróbica. Era uma coreografia feita numa música, em média que durava 1 minuto e meio, de altíssima intensidade, onde se tinha que fazer chutes altos, flexões com o braço, flexões com os 2 braços, e saltos verticais, e etc, etc. Ou seja, 1 minuto e meio de alta intensidade é metabolismo anaeróbio lático. Então, olha que contrassenso, que engraçado. O campeão mundial de ginástica aeróbica teria que ser um atleta anaeróbio. Que porcaria! Que má fundamentação! Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí ela foi passando, foi se melhorando e surgindo novas metodologias para desenvolver o componente aeróbico do treinamento. Ela desapareceu. Hoje tem umas aí que ainda são muito novas, eu não sei se são tendências. Algumas eu tenho visto pesquisas, publicações interessantes, outras não. Tem umas aí que estão virando milagre. Olha, a metodologia tal faz tudo, cura dor de dente, faz crescer cabelo, é incrível. Mas se não houver uma fundamentação, vai desaparecer, é moda. Agora, o treinamento personalizado, o personal training, é da mesma época da ginástica aeróbica, só que ficou. Por que ficou? Já comentei hoje, né? Tem fundamento, treinamento individualizado com certeza é mais eficiente, traz mais resultados.
Então, cuidado, pessoal. Não vai atrás da moda. Procura ver se aquela nova metodologia tem fundamento, ciência por trás. Que aí sim, investe que é tendência. Caso contrário, é moda. Tony. E aqui a gente tem a relação da moda e tendência, né? Eu acho, opinião minha, essa frase aqui é uma frase que eu costumo dizer nos cursos, talvez vocês tenham escutado. Prática sem ciência é magia. Agora, ciência sem aplicação prática é demagogia. Você ficar fazendo o exercício por fazer, sem saber por quê, isso talvez seja mágica. E nós não somos mágicos. Agora, ficar lendo artigo científico, escrevendo artigo científico, lendo livros e mais livros, e não saber aplicar na prática, não saber prescrever todo esse conhecimento, é sopa de letrinha. Também não te leva a lugar nenhum. A ciência e a prática têm que andar lado a lado. É isso que vai diferenciar a tendência da moda. Vai lá, Tony. E eu acho que o amanhã, na nossa educação física, já é hoje. O amanhã é hoje. Porque hoje a gente já tem aí aplicativos no telefone de exercícios físicos. E isso veio para ficar porque o mundo está cada vez mais tecnológico, o mundo está cada vez mais rápido, as pessoas querem assumir o conhecimento, fazer o exercício o mais rápido possível. Então veio para ficar, isso é o hoje e o amanhã, os aplicativos aí tecnológicos. Os exercícios físicos acompanhados pelo telefone. Nessa pandemia, eu acho que foi o que virou. Foi o que mais virou nessa pandemia. É legal. Eu tenho um pouco de medo, né? É legal até a página 5 e passa a ser, às vezes, perigoso a partir da página 6. A gente precisa saber de onde vem essa informação, quem elaborou esses aplicativos, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para utilizar esses aplicativos. Então, a gente precisa aí pensar muito bem nisso. Outra coisa que é hoje e é futuro, é amanhã, como eu disse, são avaliação física simples, prática, que não demora. Porque as pessoas, como eu disse, hoje em dia são ligeiras, são rápidas. Não adianta mais você fazer uma bateria na sua academia. Olha, eu sou especialista em avaliação física. Pô, legal. Quanto tempo demora uma avaliação física sua? 3 horas. Pô, 3 horas, que é isso? O cara quer uma avaliação física que dê a ele bastante feedback, mas que dure 15 minutos. Não mais do que 15 minutos. Então, hoje já tem softwares que proporcionam isso. Vale a pena investir, você que tem o teu negócio, para gerir o teu negócio de uma forma mais eficiente. E outra coisa são os facilitadores de percepção de resultado. Então, muito bacana, olha lá, as tabelas subjetivas de esforço, cada dia mais usadas, Borg, Omni, tabelas de escala de dor, são muito interessantes. Por quê? Porque dão ao aluno um feedback imediato, e a você também. Então, hoje em dia, você acessa aí tabelas de esforço aí no Google, agora vocês vão encontrar um monte. É uma tendência, porque facilita vocês controlarem a carga. A única coisa dessas tabelas, quem trabalha aí com Borg, com Omni, é que você precisa treinar o aluno, né? Nas primeiras avaliações, você não pode levar em consideração, porque ele não percebe. A primeira vez que você falar, ele vai dizer que é difícil. Ou tem aquele aluno que gosta de se autossuperar, ele foi embora quase morto e diz que estava 3. Muito fácil. Então, você também tem que utilizar essas ferramentas, mas estudá-las, aprender a utilizá-las, para que você seja diferenciado nessa área. Porque é o que eu digo, você é diferenciado, você é você vai se dar bem. Enquanto você for é a lei da oferta e da procura. Você vai, quem fizer qualquer oferta aí, eu aceito. Vai lá, Tony. Aqui é um jabazinho, mas já falando do que eu acabei de falar. Aqui são alguns livros meus, né? Eu tenho aí, hoje em dia eu tenho bastante, tenho 16 livros publicados. Mas olha só, esses 3 de cima são livros, posso dizer, de ontem, impressos. Esses 2 de baixo são o hoje e o amanhã, e-book. Hoje em dia é muito fácil. O e-book é mais barato, mais acessível, e as pessoas são tecnológicas, cara. Então, olha só, o livro impresso vai se tornar o ontem. É que nem o disco de vinil. É que nem o CD. O livro, e-book, é o futuro.
dessa tendência que vem acontecendo. Troca lá, Tony. Então, pessoal, inclusive quem quiser ter acesso a esses livros, vai lá no meu Instagram, lá na bio, lá, olha só como é que eu estou. Eu precisei me tornar um cara tecnológico, né? Dentro da gestão, fui obrigado. Meu filho me ajudou, que é um profissional de educação física mais jovem, de 30 anos, porque senão eu tinha ficado para trás, cara. Principalmente nesse ano de pandemia, eu tinha ficado para trás. Precisei aprender. E a gente tem aquela frase que fala, cachorro velho não aprende truque novo. É mentira, aprende sim, cara. Eu aprendi, eu consegui aprender. Então, quem tiver interesse dos meus livros, dos meus trabalhos, tem lá o Instagram lá que tem ali. E agradeço mais uma vez aí, Tony, Rodrigo, Alexandre, a galera toda aí, meus amigos de Adriano, meus amigos de ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Estamos aqui agora online, não é a mesma coisa, mas é um prazer estar aqui. E agradeço vocês aí, futuros profissionais, alunos, que vocês tenham uma carreira de sucesso, se empenhem e se dediquem à faculdade de vocês, que vocês vão longe. Os outros professores que eu estou vendo agora também, obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Gilmar, antes do Rodrigo fazer a finaleira, eu queria te falar algumas palavras. Né? Existem aquelas pessoas que, por mais distantes que estejam, ainda continuam perto. Aquelas que, passe o tempo que passar, serão sempre lembradas por algo que fizeram, falaram, mostraram ou fizeram sentir. É isso. As pessoas são lembradas pelos sentimentos que despertam em nós. E quanto maior o sentimento, maior se torna a pessoa. Isso é para ti, Gilmar. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado mesmo. É recíproco, né, cara? Estou passando aqui na minha cabeça agora aquele churrasco que nós fizemos. Porra, me passa aqui na cabeça aquela noite deliciosa que nós passamos, inacreditável. Nunca me esqueço disso. Outro dia ainda tive com o Cauê e a gente comentando sobre aquele churrasco, aquela participação. Isso é muito legal. Então, Gilmar, outra coisa legal. Pode ser que nós vamos fazer de novo, viu? Nós vamos fazer de novo. Assim que passar essa pandemia, tu, Cauê e o Evangelista vão estar com a gente aqui. Pode botar na tua agenda já, cara. Me convida mesmo que eu vou. Convida a rapaziada, me convida mesmo que eu vou. E é uma coisa muito legal da educação física, eu não sei das outras profissões, porque não são as minhas, né? Mas na educação física, uma coisa legal é que você faz muito amigo. Eu, pelo menos, ao longo desses 35 anos, eu acho que se qualquer cidade do Brasil e algumas cidades fora do Brasil que eu chegar perdido na rodoviária, eu pegar um telefone, eu já não estou mais perdido, cara. Alguém me acha, alguém vai me buscar. E isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, não tem valor, né? Muito obrigado mesmo, gente. Valeu mesmo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, galera. Que isso. Tem 3 questões bem rapidinhas aqui, tá? A primeira... Manda bala, pô. Pergunta aí, tá tranquilo. Pelo leque ser muito amplo atualmente, como você aconselha nós acadêmicos a entender qual o caminho a seguir, qual especialização procurar? Como você identificou o que mais chamava a atenção na sua carreira? Cara, essa pergunta é muito legal, né? Na realidade... Caroline Rodrigues, tá, Gilmar? Caroline Rodrigues. Caroline Rodrigues, por coincidência, eu morei numa rua aqui em Santos que chamava Caroline Rodrigues. Ó, a rua é tua e você não sabe. Ela está dizendo que é dela, ela está dizendo aqui que é dela. Tá vendo? É dela mesmo. Caroline, muito legal você perguntar isso, por quê? Porque realmente, quando a gente se forma na faculdade, a gente recebe um guarda-chuva de informações, várias áreas. Então a gente fica um pouco perdido, mas se você parar para pensar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a pensar assim, caramba, tinha aquela disciplina e aquela disciplina que para mim era um prazer, cara. Quando o professor faltava, eu ficava chateado. Já tinha aquela outra disciplina lá que eu frequentava, mas se o professor faltasse, para mim não ia ter problema também. Às vezes eu achava até legal, porque eu ia até aí o campus ali, tomava uma cervejinha e tal, que é aquela coisa do estudante de educação física, né? Então, acho que é um caminho. E tenho certeza que entre vocês, essa preferência por disciplinas é diferente de um para o outro. Então, acho que o primeiro caminho é esse. Aí, aquelas disciplinas que você mais gostava, você vê, isso é uma área do quê? Pô, isso é uma área de treinamento desportivo. Pô, vou fazer uma especialização em treinamento desportivo.
vou seguir essa área do treinamento desportivo. Ou seja, primeiro você tem um guarda-chuva, aí você vai afunilando, e aí você acha o teu caminho. Essa é a ideia que eu tenho, é a ideia que eu te dou, Carolina. Show de bola. A Fernanda pergunta aqui, sobre o marketing pessoal e esportivo, qual sua dica para o acadêmico começar a construir sua imagem? Cara, eu como da antiga, né? Eu antigamente achava que isso daí era bobagem, né? Marketing. Cara, isso é fundamental. Eu, uma vez, escutando um antigo da educação física, mais antigo do que eu, e da área do marketing esportivo, professor Hernani Contursi, do Rio de Janeiro, uma vez ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não basta que você saiba o seu valor, é preciso que os outros também saibam. Então, eu achei isso muito inteligente. Mas o que eu posso aconselhar é, como eu disse, procurem cursos. Hoje tem MBAs e tem cursos aí de marketing pessoal que são extra graduação, são aperfeiçoamentos. Então, busque isso, porque vai te ajudar muito a cumprir essa frase. Os outros saberem o seu valor. Porque às vezes é chato, né? Tem aquele cara que fala, pô, mas eu sou muito melhor do que ele e não fui reconhecido. De repente, a culpa foi tua, que você não se apresentou. Então, eu acho isso importante. Agora, marketing não é parecer uma melancia andando por aí, né? Com o bonezinho, com o teu nome, com a camisa, com o teu nome, com a pulseira, com o teu nome, dando santinho com o teu nome, não. Isso aí já vira uma presepada tremenda. Por isso que vá atrás de profissionais que eles vão te orientar da maneira certa. Perfeito. A Fernanda também perguntou sobre ele querer indicação dos teus livros, Gilmar. Eu falei, então é o seguinte, ó, põe aí o teu Instagram do Gilmar para ela poder buscar lá os livros e como adquirir. Tem a Amazon Prime, tem o estante virtual, tem uma série de lugares aí, tem promoção, inclusive. E se fizer um pacotão de Gilmar, adquire tudo, né, Gilmar? Quem cuida disso daí, tem lá, né, no meu Instagram, os e-books, que são os mais recentes, e as aulas, os combos de aula de vídeo, né? Tem lá no meu Instagram, lá na minha bio, lá. Bio eu nem sei direito o que é, meu filho que manda falar. Como é que é a arroba? Como é que é a arroba lá no Instagram? Como é que ela tá? Ela tá Dilmar Guedes Júnior, JR. Arroba Dilmar Guedes JR, no Instagram. E aí, os combos, é o que tu falou, dependendo do pacote, o financeiro da minha empresa é o Cron, é meu filho. Mas ele dá umas facilitadas lá, é só conversar com ele que ele é gente boa. Show de bola. A última aqui que eu tenho para te liberar, tá, Gilmar? A Carol, de novo, perguntou, muito interessante uma pergunta dela. E tem o Alisson aqui. Professor, na sua academia, o senhor segue as tendências do fitness que mudam ano a ano? Ou sempre mantém uma linha de trabalho realizando apenas pequenas adaptações de acordo com essas tendências? Muito boa a pergunta do Alisson. Legal. Pois é o que eu disse. Eu dei uma... Nesse ano da pandemia, cara, eu dei uma volta de 180 graus. É o que eu disse. Como eu disse, eu não tenho mais academia, que tinha todas essas, seguindo as tendências atuais, então tinha lamba não sei o quê, dança fit e etc. E eu competia com as low cost. O que eu fiz? Fechei. Já que eu tive que fechar, fui obrigado, fechei para reconstruir, reestruturar. Então, hoje é o que eu disse, eu tenho um centro de treinamento com 4 modelos de objetivo: performance, condicionamento físico, reabilitação, hipertrofia e emagrecimento. Então, eu ofereço todo o material que eu tenho ali dentro, sala de musculação, sala de cardio, uma sala de condicionamento físico extremo e uma sala de powerlifting, levantamento de peso básico, para alcançar o objetivo. Então, só tenho isso hoje. E a ideia é o treinamento customizado para esses 4 objetivos, um departamento de avaliação, onde a gente aproveita e faz pesquisa. Então, eu acabei com aquela... tem uma nova tendência, eu vou colocar lá. Não coloco lá. O que eu tenho é isso, eu ofereço o resultado. O centro de treinamento oferecendo o resultado. Professor, 20 horas e 24 minutos. O professor tem um compromisso lá, né? Tem compromisso. Então, cara, mas não tinha mais uma pergunta aí da Carol? Pode fazer, cara. Eu tenho... Então, vamos lá aqui. Na sua opinião, a pandemia contribuiu para a visibilidade do profissional da educação física? Como a profissão que visa a qualidade de vida e não apenas o esporte escolar, como você vê esse tabu na profissão? Cara, eu
você colocou aí duas perguntas, né? O que eu achei da profissão no período de pandemia, se isso destacou a profissão ou não. Tornou mais visibilidade a profissão. Cara, Outra, como ainda essa falta de entendimento que a sociedade ainda tem, que o professor de educação física é só professor assim da escola. Então, vamos por partes. Primeiro, que o professor de educação física da escola, ele não é um professorzinho. Ele é um formador do futuro adulto. Assim como é o professor de matemática, o professor de português. Ele é um formador. É aí que cai a palavra, né, o profissional de educação física. Porque nós não ensinamos só educação do físico. A gente ensina caráter, a gente ensina respeito. Por isso que o CREF, os CREFs falaram, não, nós não somos professores de educação física. Nós somos professores e somos profissionais da educação física. Daí que surgiu essa mudança, né? Então, primeiro de tudo, a educação física escolar é fundamental para a formação da criança e, se você pensar, para a formação do atleta. Como é que você pode pensar em sucesso olímpico sem uma formação esportiva precoce na escola? Sem o conhecimento, sem o desenvolvimento da agilidade, coordenação, equilíbrio e etc. Então, ele não é professorzinho, gente. Ele é muito, mas muito importante. Ele é tão importante quanto o técnico do campeão olímpico nesse processo. Segunda aí, pergunta, né? Pô, e o que você achou se a pandemia valorizou o professor? A pandemia colocou o profissional de educação física em destaque, como nós conversamos aqui, mostrando que ele não é só um indivíduo que trabalha com a estética da população e com os atletas de rendimento, que ele também fornece saúde e qualidade de vida. Falou-se muito do exercício físico no combate à pandemia, milhões de artigos saíram, isso foi ótimo para nós. Até acho que às vezes supervalorizaram demais, tem que tomar muito cuidado. O exercício físico adequado aumenta o sistema imune, o excesso de exercício físico faz imunossupressão, diminui o sistema imune, então a gente não pode supervalorizar, a gente tem que quantificar. E uma coisa que para mim, eu sou contra, eu não fiz durante a pandemia, não critico ninguém, mas, pô, cara, eu não gostei daquelas, pô, olha, fica em casa, então já que você vai ficar em casa, faça rosca com bujão de gás, faça leg press levantando o sofá. Eu não gostei disso, sabe por quê? Porque, na minha maneira de ver, pode ser uma faca de dois gumes. De repente, o cara, o indivíduo lá, a população está dizendo, pô, exercício físico é um negócio muito simples. Eu não vou pagar um profissional de educação física. Eu vi lá um cara fazendo lá leg press com o sofá, fazendo rosca com bujão de gás. Eu não vou trabalhar num estúdio, pagar uma mensalidade. Lá na minha casa tem bujão de gás, tem um sofá. Então eu tenho um pouco de medo, né? Eu, por exemplo, eu não vi, só se eu não sou amigo dos caras, mas eu não vi advogado dando consultoria de direito grátis. Eu não vi médico dando consulta de medicina grátis. E eu vi bastante a gente dando exercício físico grátis. A gente tem que acabar com essa maneira de trabalhar de graça, gente. Pô, a gente paga imposto, a gente paga luz, água, que nem os outros profissionais. Então não dá para trabalhar de graça. Eu penso dessa maneira. Né? Eu achei que foi uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Perfeito. Sem contar as celebridades aí dando aula de alongamento, atividade física. Aí é foda, né, cara? Aí é um... Bom, mas aí nós iríamos longe nessa discussão, né, Gilmar? Então a gente... Estamos perdendo espaço para os blogueiros. Os blogueiros estão tomando conta, né? Aquele ex-atleta que ensinava basquete no lugar de nós profissionais, que eu falei no ontem, hoje é o blogueiro que prescreve o exercício no nosso lugar. Perfeitamente, perfeitamente. O Giovanni, que é aluno nosso aqui, ele é da artes marciais, e gostou muito que tu citou artes marciais, né? Como busca não só da autodefesa, mas da qualidade de vida, e ele salienta da integração entre gerações, né? Tu faz aula do idoso com a criança com o adolescente, então é muito legal essa integração nas lutas aí, né? Socialização, né? A luta é algo muito social, disciplina. Pô, eu trabalho hoje com atletas de jiu-jitsu, do boxe, né? O boxe tem mania de que o pessoal do boxe não tem disciplina. Tem disciplina, sim. O respeito que eles têm por mim, preparador físico, né? Meu filho, o técnico deles é imenso. Então, o exercício físico não é só físico.
social, mental, é tudo. Show de bola. Tony, tu encerra com o Dilmar aí e a gente fica com os alunos aí para fazer um feedback e conversar um pouquinho. A gente libera o Dilmar, tá? Então, tu faz o encerramento aí, as honras. Então, professor Dilmar, ficamos muito encantados com o seu trabalho, com a sua palestra. Foi de grande valia, até pelos comentários que nós temos nos grupos do WhatsApp aqui, o pessoal me chamando que quando eles trouxeram aqui, fizeram um churrasco com churrasqueira elétrica, em vez de fazer um churrasco típico aqui, e aí o Rodrigo colocou que foi um galeto ainda, aí o pessoal está lá dizendo... Viu, Tony? Muito bom. Viu, Sim, Tony? sim. E outro querendo saber, porque foi uma enxurrada no Insta agora do Dilmar, né? Estão querendo saber quem é o rapaz que está andando de surf lá, no lugar da foto do Dilmar. Eles querem saber né, quem é esse cara que está surfando lá. Pode ser o Edgar Groga, que é o vice-campeão brasileiro. Pode ser o Marquinhos Corrêa, que é o campeão brasileiro. E pode ser o Kron, meu filho, que é o treinador deles. Pode ser um Não, mas estou falando do senhor mesmo. Eles têm a foto é tua, Dilmar. Quando falou garoto, eu me descartei, né? Quando falou garoto, eu me descartei, mas sou eu mesmo, cara. Aquele cara sou eu, aquilo ali era Costa Rica. Eu viajo para surfar. Então, professor, faltam palavras para lhe agradecer. O senhor conectou diretamente com nossos alunos, foi muito boa essa conexão, nós estávamos comentando no WhatsApp, eu e o Alexandre aqui, e foi de grande valia, porque isso abre horizontes, né? Eles conseguem verificar que não está tão longe os ideais dele, e também conseguem entender o que são aquelas gavetas das disciplinas que nós transmitimos para eles aqui. E até mesmo a Carol, a menina Carol, que fez algumas perguntas, ela é um dos nossos exemplos, como outros que nós temos, de alguém que pensa bastante à frente, tá? Como outros alunos que a gente tem, e se dedicam muito, muito mesmo. Então, agradecer a todos os alunos que estão junto com a gente até esse horário, né? 69 pessoas nós atingimos, né, professor Rodrigo? E também aos nossos colegas, né, os professores do Alegrete, que estão com a gente, os professores aqui da Unicamp de São Gabriel. Foi muito, muito bom. O senhor consegue sair da reunião ou precisa de auxílio, professor? Que aí o senhor fica à vontade para fazer a sua despedida. É melhor eu sair, me ajudarem, senão de repente eu saio e tiro todo mundo, acabo com a reunião. Clica no telefonezinho obrigado, vermelho. Pessoal. Obrigado aí vocês, alunos, professores, muito obrigado, viu? Foi bem gostosa essa hora de bate-papo aí. E a gente se encontra aí, vai se encontrando por aí. Entendeu? Aí, um abraço na Ana e no Grow, hein? É fechar a reunião de vocês aí. Como é que eu saio? Aperta no telefone vermelho bem no meio da tela aí. Pronto. Porra, e vai embora. Mais fácil. Um abração na Ana aí, e no teu filho, no Grow. Já foi. A gente segura essa gente aí. Só para a gente fazer um feedback aqui, né, galera? É muito importante que a gente